Deputado, hoje a gente estava acompanhando atentamente a sua fala aqui no plenário da Assembleia Legislativa e eu vejo que sempre quando o senhor sobe no plenário, o senhor traz temas de importância, né? Como o senhor falou sobre a Calha Norte, sempre defende ali a região da Transamazônica, mas também falou de um ponto muito importante, que é a COP30 que se aproxima e que, sem sombra de dúvidas, vai trazer muitos benefícios, não somente para a capital, para Belém do Pará, mas para todo o estado. Eu queria que o senhor falasse um pouco do que o senhor falou hoje no plenário. Olha, hoje na realidade se falou muito sobre projetos, sobre arrecadações, como foi inclusive o caso, falei muito interessante hoje, Silvinho, foi a arrecadação de um produto que o Pará hoje pode se orgulhar, que além, digamos assim, do preço dele ter melhorado muito a economia do nosso estado, que é o cacau, é o maior produtor hoje no Brasil, é o município de Medicilândia, o segundo Uruará. Então, assim, a arrecadação quadruplicou naquela região, injetou na economia direta do Pará, pra você ter, deu uma média de 5,5 a 6 bilhões de reais, né? Só na nossa região ali arrecadou uma faixa de 300 milhões, fora os incentivos, por exemplo, tem uma indústria, tá? Que produz cacau, que ela comprou 500 milhões em amêndoas, mas ela tem um incentivo que o Pará dá de 95% de desconto, ou seja, ela praticamente não pagou imposto, então é mais 500 milhões a mais na economia do estado do Pará injetado direto. E detalhe, a tua pergunta com relação à COP, o cacau é uma espécie de reflorestamento, porque é uma árvore que chega a ser centenária e que, digamos assim, ela faz todo o papel, digamos, da floresta, fotossíntese e tal, sequestro de carbono, aquela coisa de transformar em oxigênio. Ela, na realidade, é, assim, naturalmente um reflorestamento por ser uma árvore, com frutos, mas ela é, na realidade, um reflorestamento natural. Então, se está se discutindo essa questão climática, da COP, né, e o que eu falei, na realidade, que é a realidade. O pessoal às vezes critica, fala com relação à COP. Por que o ciúme de muitos estados? Porque, na realidade, aquele governador é visionário, ele queria a COP lá. Por exemplo, se você fosse governador de São Paulo, do Rio, por que tu não querias, digamos assim, um atrativo para que você colocasse praticamente representantes do mundo inteiro dentro da sua capital, da sua cidade? E para que isso aconteça, o próprio governo federal vai ter que investir para criar uma infraestrutura. Ou seja, eu falei aí, vocês vão ver a realidade. Quando sair esse tapume de obras, né? Quando acabar a COP, O que vai ficar de legado? que vai ficar de legado, de obras fantásticas. Praticamente, Belém vai acabar aquela questão de esgoto a céu aberto, né? Tá dando, digamos, lugar a obras fantásticas. Saneamento básico. Saneamento básico, essa questão de cidades sendo embelezadas. Você pega aquela Visconde de Souza Franco, você vai ver depois que tirar aqueles tapumes ali, e é rápido, né? Inclusive, acelerou a questão da BR, né? Do BRT, abriu novas questões assim, de possibilidade de uma nova via, que é aquela estrada ali da alça, ou seja, está criando alternativas e obras que só o que vai deixar de legado já valeu a pena. Agora, claro, ainda vai ter a questão das nossas propostas, que inclusive convido aquele que é inclusive um fervoroso crítico e que quer fazer mudanças na legislação ambiental, tá aí a COP. Na realidade, por exemplo, eu acho que é o momento de fazer faixas. Eu acho que é o momento de se organizar em grandes comitivas, vir para a discussão, mostrar na realidade onde está doendo, né? Ei, bora ver aquela questão da regularização fundiária, bora defender o verde, mas nos ajude a documentar para que nós possamos saber onde nós podemos realmente produzir com legalidade, né? Trabalhar essa questão climática, o que nós podemos, o que o governador está propondo, que é de forma muito inteligente, é assim: o Pará precisa produzir, o Brasil precisa produzir. E os países de primeiro mundo, né, e que praticamente zeraram todas as suas, digamos assim, o uso dos seus recursos naturais, só para tu ter uma ideia, né, os Estados Unidos zerou a questão, todos os rios dele que produzem energia, ele tem hidrelétrica, né? Na Alemanha, praticamente tudo, e ainda queima o carvão até hoje, ou seja, todas as formas de fontes de energias
quem está ainda, digamos assim, com saldo positivo e de forma, digamos, dentro da legislação é o Brasil. O Brasil ainda tem 80% de sua mata em pé. E um detalhe, o senhor está falando sobre o crédito de carbono. O governador Helder Barbalho, tendo uma visão ampla a respeito que o mundo está focado nesse crédito, ele foi justamente lá oferecer. Nós temos crédito de carbono no estado do Pará. Olha, só para tu ter uma ideia, se fossem pagar, digamos, o que tem de passivo, ou seja, o que o mundo deve ao nosso Brasil, né, desde o protocolo de Kyoto, que diz que não, quem produz, quem não desmatar, quem tiver condições e possibilidade de ter um clima favorável, o Brasil estava, eu acredito que seria o país mais rico, né, do mundo, digamos, nesse sentido, porque a nossa Amazônia ainda está intocável, né, os nossos recursos naturais nós não usamos sequer 20%, nós nem arranhamos. Nós temos minério, nós temos, na realidade, um potencial energético fantástico que nós não usamos ainda. Então, assim, poxa, se realmente, não, a mata em pé, ok, mas o que é que vocês vão dar para o ser humano, o cidadão que está aí dentro? O garimpeiro é ilegal, mas por que a mineração trabalha, inclusive, com maior produtividade do que o coitado do garimpeiro, que quer apenas levar o pão de cada dia para a sua família? Bora juntos legalizar através de cooperativas, associações e fazer uma mineradora para aqueles trabalhadores. É só a gente, o que na realidade estamos em busca da legalidade, da segurança no trabalho e fazer com que a gente produza. IBAMA hoje, critico muito o órgão, é um órgão apenas cancelador, né? Aquela história de tudo não presta, não dá. Né? Ou seja, ele oprime, ele reprime. O avanço, o crescimento. Ele teria que educar. Fiscalizar e educar. Me diga como fazer, como licenciar, nos ajude. Como operar dentro da lei. E eu acho que a COP veio para tirar essas dúvidas, que depois dessa COP, inclusive a gente pode dizer, olha, nós colocamos aqui as nossas propostas, né? E a resposta não vindo, por favor, deixa a gente agora produzir. Uma pergunta. Assim, eu acho que depois da COP, eu acho que isso vai ser assim, um grande marco, sabe? Na história. Da história da Amazônia e principalmente do Brasil, né? É chegado o momento, inclusive, do próprio governo federal, né? Inclusive, eu vi um discurso muito bom do presidente quando ele fala que peraí, gente, não é só admirar a copa da árvore, né? A gente precisa ver que ele está embaixo dessas árvores. O ser humano tem o seu lugar, é necessário. Inclusive, por exemplo, há uma briga hoje dentro do governo, que nós temos uma área que é a área equatorial ali, que é ali no Amazonas, no Amapá, que fica grudado do Pará, né? Aquilo ali sendo, digamos, extraído, que o cara fala que até, nós vamos fazer estudo ainda. Sabe que não é estudo, não precisa, porque a Guiana, bem aqui do lado, é o mesmo, digamos, é o mesmo filão, ou seja, ali é só botar sonda e puxar o petróleo que tem. O petróleo está lá já. Petróleo tem que tirar com urgência, daqui a 20 anos poderá perder até o sentido desse sentido. Se é apenas uma fonte de energia para outros fins, né? Mas já está vindo a tecnologia, inclusive, para ficar no lugar do combustível fossilizado. É uma fonte de energia que vai ter ainda, né? Mas poderá perder essa questão desse grande, é por isso que hoje... Principalmente com o avanço dos veículos elétricos, né? Exatamente, mais tecnologia, nitrogênio, tal, que poderá aparecer, né? Tipo assim, você vê o porquê diz que os grandes pensadores dos países árabes, né, que eles pegam hoje as suas riquezas do petróleo e estão transformando em turismo, que é o caso de Dubai, fazer uma cidade do deserto, criar alternativas, né, econômicas, porque eles sabem que isso tem fim, cidades inteligentes e tal. Então, o que está observando? Eles já são visionários e estão vendo já o futuro e eles estão vendo. Agora, o Brasil tem condições disso. Nós, né, na OPEP, o Brasil está fazendo parte da OPEP, que são a Organização dos Países Produtores de Petróleo. Nós já somos autossuficientes, pô. Só não refinamos, mas nós produzimos barris de petróleo que, já digamos, ultrapassa o nosso consumo. Mas isso aí, o Brasil poderá ser um dos países mais ricos da América Latina, porra. A pessoa que fantástica, mas não querem. Aí tem uma ministra do governo que não quer. É o IBAMA batendo de frente. São técnicos, até citei o nome de um camarada que eu realmente acho ele muito radical, que é o
Capobian, né? Se você fizer um estudo sobre ele, né? Ele é aquele camarada, inclusive, que sempre fez parte do Conselho do Fundo da Amazônia, que são bilhões, administra junto com alguns, e aí, na realidade, faz uma loucura, tipo assim, eu me recordo que dentro de uma equipe, em Roraima, salvo engano, daquela pararam a obra porque tinha uma espécie de sapo, né? Que estava em extinção e tal. Pô, assim, uns absurdos, né? E o Brasil, cara, ele não aguenta mais esperar. A gente precisa avançar. O Brasil tem pressa, né? O futuro é agora, né? Cheio de oportunidade, cheio de alternativa. Olha o Pará, você tem ali. O Pará hoje, se você acompanhar, você que é uma experiente, inteligente, acompanha aqui os orçamentos que nós votamos. Quando eu entrei aqui, na época do Já Tem ainda, estava 18 bi a arrecadação do Estado. Hoje? O Helder está há 6 anos. O último que nós votamos, olha só a evolução, bora para 2 anos. 2023 para 2024, 40 bi, arrecadamos 51. Um crescimento histórico. Aí, do ano para outro, eu estou colocando logo oficial aqui, não que arrecada, porque a gente sempre está arrecadando com superávit. Aprovamos 40, arrecadamos um pouco mais. Esse ano, de 2024 para 2025, 48 bi. 40 para 48 é 20%. Crescimento Né? realmente significativo. É 8 bi em cima de 40, é isso, né? 2 vezes 4, 8, é 20%. Aonde que a China aumentou isso? Quando a China estava no auge, chegou a 8% do seu PIB. Estamos crescendo mais do que a China em arrecadação. Fantástico, é ou não é? Com certeza. O Pará, né? Na ponta. É o Pará que, assim, que avança como nunca. Um negócio impressionante. Aproveitar que o senhor está falando de avanço, está falando de progresso, desenvolvimento, o governador Helder fez agora estradas, pontes, fez umas interligações super importantes na região da Calha Norte. O senhor estava falando ainda há pouco do que o governador Helder, como um homem visionário, vem fazendo na sua região da Transamazônica. Eu queria que o senhor ressaltasse um pouco essas obras. Rapaz, o governador Helder, assim, eu não sei se tu tens tempo, mas eu poderia passar quase o dia todo de investimento. Se tu pegar hoje, por exemplo, Santarém hoje, um centro de convenção que não tinha antes, nem para receber uma comitiva de futebol. Hoje, o centro de convenção do Tapajós é um dos mais belos, mais modernos do Brasil, pode-se dizer assim. Né? O ginásio de esporte, e está agora reformando o Barbalhão. Né? Tentaram tirar o nome do Barbalho, né? Eu digo, rapaz, acaba tira o nome dele, mas no coração não tem jeito, né? Não tem como. Rapaz, se você vê o que foi feito, o Helder já asfaltou mais de 200 quilômetros de ruas, pode-se dizer assim, em Santana. Estou falando do Estado. Ele fez aqui a Moaçara, que interliga justamente com essa 370, que tu vai entrar dentro, tu vai praticamente, sem passar pelo centro da cidade, que a gente tinha que entrar ali, centro da cidade, ou seja, até digamos, um caminhão, um carro pesado, tu tinha que estar no centro ali. Praticamente ele fez uma rota interligando com essa BR-370, tu já entra na Moaçara, fantástico, tu vai bater lá em Alter do Chão, todo assim. No Caribe brasileiro. Que é hoje, segundo Le Monde, né, uma das praias mais lindas do mundo. Aí o camarada às vezes, pô, será que eu vou lá? Engraçado, Bill e Bill Gates, os dois Bill, né, estiveram lá em Alter do Chão. O que eles fazem? Mandam o iate deles pelo Atlântico, vende jato, passaram uma semana, porque no livro, aquele livro, Conheça as 100 Maravilhas do Mundo Antes de Morrer, Alter do Chão tá lá, cara, entendeu? Então esses bilionários, sem até ninguém saber, passam uma semana. Eles nem avisam nada, que é pra ninguém nem verem eles por lá. Tu vê um iate lindo ali, sabe, às vezes à noite, iluminado, tu não sabe nem de quem é. Às vezes grandes nomes já passaram aí, porque o cara vai lá, conhece, né? O Tapajós é fantástico, é 300 quilômetros de costa. Deputado, muito obrigado, é sempre uma aula conversar, bater esse sempre papo. Aberto aí, muito viu? Obrigado. A hora que quiserem, que a gente puder colaborar aí com esse teu, né, nesse bate-papo, estou aberto a qualquer entrevista, podcast, tendo um tempo aí, inclusive em uma discussão, caso aquele, digamos assim, aquele opositor ferrenho que tem suas críticas. Que gosta de debater.
estou aqui aberto para que possamos fazer Então esse pronto, debate. está aqui o podcast Silvio Cast volta e o meu primeiro convidado vai ser o deputado É isso Heraldo aí. Pimenta. Um Tamo abraço, junto. tudo Obrigado, bom. deputado. Valeu, Um abraço, querido. querido. Valeu. Um abraço.